Olá para todos vocês que estão me ouvindo, sejam bem-vindos a mais um momento aqui, a mais uma conversa dentro desse assunto espiritualidade, um assunto tão importante. Nós estamos falando da data limite e o ano do pavão 2019. E nesse papinho aqui a gente está levantando muitos assuntos que são importantes para a nossa busca interior, para que a gente possa crescer em consonância com a luz. Mas, aqueles recadinhos de sempre, né? Se você não é inscrito nesse canal e tá gostando, tá se identificando com a nossa visão, com aquilo que a gente está sugerindo para você, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações e assim, a cada vez que a gente lançar um vídeo, você vai receber a notificação. Se você gostar do nosso vídeo, dá uma curtida, compartilhe nas suas redes sociais, no seu blog, no seu site. Se você quiser me mandar uma mensagem, solicitar alguma informação sobre algum trabalho nosso, você pode mandar para filhosdaalva@gmail.com ou clicar num dos nossos links aqui abaixo desse vídeo e conhecer as nossas redes sociais, nosso blog, nossa loja virtual e estar por dentro de tudo aquilo que a gente tem disponível para o seu crescimento lá, tá bom? E conhecer também os nossos conteúdos. No blog nós temos mais de 1000 textos, centenas de canalizações. Essas palestras também são postadas lá. Temos também muitos textos de autoconhecimento, né? Iluminação, espiritualidade, relacionamento, prosperidade, de tudo. Cursos gratuitos. Temos muito material para ajudar você a ter uma vida mais plena com você mesmo, porque esse é o nosso objetivo aqui. Estando bem com a gente entra em harmonia com o todo. E nessa harmonia a gente expande somente aquilo que é bom. Pessoal, vamos continuar a nossa conversa. E vocês sabem que antes dos assuntos eu sempre respondo uma dúvida, né? Há pessoas me escrevendo esses dias falando sobre a magia da transformação, né? Que fizeram uma aplicação e que perguntando se é para fazer outra, como é que acontece. Gente, a magia da transformação ela é um tratamento gradativo, progressivo. Eu não vou dizer a você quantas aplicações você necessita, porque eu não sei. Depende do que você quer, depende da sua abertura de consciência e depende do trabalho que a AMT está conseguindo fazer em você. Dependendo do que você quer, gente, se a pessoa só quer, abertura de energia para conseguir um emprego, o que eu nunca recomendo, porque, na minha opinião, isso é um tratamento espiritual, né? A inserção da energia da árvore da vida, a gente não disponibilizou esse trabalho apenas para você conseguir namorado, casa, dinheiro. Esse não é o objetivo, gente. O objetivo é expandir a sua consciência a tal modo que as manifestações dessas coisas venham sim, sem a necessidade de esforço, de luta, aconteçam como consequência da sua iluminação. Nós não focamos aqui na matéria, na materialidade, nas bênçãos desse mundo. O reino de Deus nos diz que quando nós buscamos o interesse da luz em primeiro lugar, tudo o mais é acrescentado. Se esse mais não está sendo acrescentado na sua vida, possivelmente você não está vivendo na polaridade do reino. Então por isso que ela está querendo tanto essas coisas. Quando a MT entra no campo da pessoa, ela vai novamente trabalhando e fazendo uma reintegração de tudo que a pessoa é com os valores desse reino de Deus. Acontece a limpeza, acontece a transformação, a mudança de crenças, de paradigma, é toda uma reformulação do ser. E cá para nós, isso não pode ser feito em 3 meses. Né? Nós somos seres eternos, nós somos seres vivendo a experiência da vida, sabe-se lá há quanto tempo, né? E quantas coisas nós viemos construindo às vezes de negativo nesse caminho. Não são 3 meses que vão mudar isso. Né? Reforço o que eu disse. Dependendo do tipo de mudança que você quer, sim, você pode conseguir em 3 meses. Mas se o seu objetivo é a expansão da consciência, é a iluminação, então entenda que esse é um trabalho progressivo, gradativo. Quanto mais você aplica, mais você cresce. Quanto mais você aplica, mais você expande, mais informação você recebe, mais amor você recebe, mais luz você recebe, mais você salta. Se a ideia é progredir infinitamente, então continue aplicando pelo tempo que você desejar. E os resultados, gente, em todos os níveis da vida, eles vão surgindo naturalmente.
mas surgem como produto da fusão do ego com a árvore da vida. É bem diferente da forma como surge através da árvore da ciência, né? Que é no suor do teu rosto comerás o pão. Não quer dizer que eu não vou ter que trabalhar, que eu não vou ter que fazer por onde, que eu não vou ter... Vou. Eu continuo no exercício do trabalho da vida, do mesmo jeito. A forma como acontece é diferente. Eu posso dizer por mim. Eu estou há mais de 3 anos, né? Trabalhando com a magia da transformação comigo. Eu sei que tem coisas que têm o seu tempo. Eu sei que tem coisas que têm o seu processo. Eu não vou brigar contra os processos. Eu não quero que a luz entregue as coisas para mim, desrespeitando os processos, porque eu estaria sendo ignorante. A natureza tem processos. Mas quando você está enraizado nessa árvore da vida, você entende os processos, mas os processos não são ruins. Porque já não é mais o ego no comando do quero, porque quero, porque quero. Não. O ego integrou-se, né? Está nesse processo de unificação com o todo. Então ele sabe que o bom da vida, o grande tesouro da vida, é o processo e não o resultado dele. Por isso eu posso dizer para você, relacionamento, saúde, prosperidade, espiritualidade, carreira, tudo. Tudo está fluindo, todas as outras coisas estão sendo acrescentadas. Cada coisa a seu tempo, cada coisa a seu modo, cada coisa seguindo o seu ritmo. Eu não quero viver tudo de uma vez. Eu não quero viver a minha vida toda em um ano só. A vida tem fases, tem estações, eu respeito essas estações. Eu respeito essas fases. Eu não quero viver agora, na fase dos 30, aquilo que eu possa estar vivendo na fase dos 50, dos 40, dos 60. Não, cada fase vai me dar o seu melhor. Mas o que eu tenho vivido é o melhor de cada fase. O melhor do agora. Por isso eu sempre falo, a MT é um trabalho progressivo, gradativo. Vai naturalmente transformando você para colocar você numa energia onde tudo, não é só uma coisa, tudo possa fluir com harmonia. Tudo possa fluir da melhor forma possível. Tudo possa fluir de uma forma ascendente e constante. Não quer dizer que o Vinícius não tenha situações desafiadoras, vez ou outra. A gente está no exercício da evolução. Esse é um mundo de sobrevivência. Esse é um mundo onde a gente, às vezes, precisa lidar com coisas que não quer. O contraste, a diversidade. Faz parte da vida lidar com essas coisas. Então, quando eu falo que está tudo indo bem na minha vida, eu não estou dizendo que eu não tenho que lidar com essas questões. A MT não muda a realidade do mundo para mim, mas ela me muda perante a realidade do mundo. Isso é o que importa, porque eu não estou na realidade do mundo, eu estou dentro de mim. Então importa é o que eu sinto dentro de mim, é como as coisas acontecem dentro de mim, não como acontecem lá fora. Elas vão continuar acontecendo do jeito que sempre aconteceram, a menos que o meio mude. E a mudança do meio é um processo, gente. Se a nossa já é, você imagina a do meio. É muito mais fácil me mudar. Você está percebendo? Então, esse é o foco do trabalho da magia da transformação. Não é maquiar a sua vida, como a magia negra faz. Não é te dar só o dinheirinho, o carro, as outras coisas. Não. É colocar você de volta como um galinho na videira. É conectar você de novo com a árvore da vida. E quando você se conecta com essa árvore, você é 100% alimentado de tudo. Só que tem que ter paciência. Paciência para quê? Para entender que existe o processo da limpeza, que muita gente não entende, muita gente literalmente é sacudido porque a gente é mesmo. Nós temos lados, camadas, muitas partes nossas que precisam de cura, muitas partes nossas que precisam ser revistas. Eu, com mais de 3 anos de tratamento, ainda tenho que encarar monstrinhos, porque, como eu falei, nós somos seres que estamos numa jornada imensa, né? Então tem gente que não quer encarar o monstro, tem gente que não quer limpar, tem gente que não quer trabalhar, tem gente que não quer crescer, tem gente que não tem paciência, porque quer o resultado agora. Tá na falta, né? Com o trabalho da magia, você fica na presença, você sai da falta. Tendo paciência, dedicação, autolapidação, interesse pela política. Política é só uma palavra, tá? Não estou relacionando a política do homem. Tendo interesse pela filosofia, vamos dizer assim, dessa árvore da vida, gente, tudo é feito. Mas é feito naturalmente, tá? Tudo de Deus é natural.
Tudo de Deus é progressivo, é cada coisa no seu tempo, cada passo dado da sua forma, respeitando os processos, mas é crescimento constante. A gente está vivendo um tempo muito importante, né? Uma fase de evolução muito importante. Há milênios acontece o que acontece aqui, né? Espíritos vêm para cá, vários grupos de espíritos vêm para cá, renascem, crescem e se desenvolvem, aprendem suas lições e partem para outras moradas. Isso acontece desde que a Terra é Terra, desde que o mundo é mundo, não é novidade, né? O processo sempre acontece dessa forma, em mundos como este de desenvolvimento moral e espiritual. Aqui é um mundo de desenvolvimento moral e espiritual, tá, gente? Aqui é um mundo de dualidade, terceira dimensão, é denso, é de sobrevivência. O processo que existe aqui, ele é favorável ao fruto que se quer colher dele. É por isso que as coisas aqui são da forma como são, tá? Não é errado, não é um mundo imperfeito, não é um mundo do mal, não é nada disso. São os processos. Acabei de falar da MT. São os processos. Precisamos passar pelos processos, né? Um processo de uma cirurgia também não é doloroso, não tem que cortar, arrancar o sangue, mas é um processo para que aquilo fique bom lá na frente. Existem esses processos. Nossa, essa raça aqui, esse Homo sapiens, esse bichinho aqui que anda, que mexe no celular, eu nem sei se a gente é Homo sapiens, eu não sei nem o que a gente é mais. Nós somos o resultado, gente, de vocês sabem disso, né? De um cruzamento entre uma raça superior e o hominídeo macaco, em uma determinada fase da evolução do planeta, para adiantar o processo evolutivo a fim de receber outros espíritos e para adiantar a evolução daqueles seres que já estavam aqui, houve um cruzamento genético de uma raça com essa aqui, né? Os motivos pelos quais tudo isso aconteceu são relevantes. Eu não vou ficar discutindo aqui com você teoria de Anunnaki, eu não vou ficar entrando nisso, até porque tudo isso é questionável, ninguém pode afirmar nada. Ninguém estava lá, né? Ainda que você estivesse lá, você não lembra, então como é que eu vou pegar um livro que fala da teoria dos Anunnaki e vou acreditar 100%? Não, eu não vou acreditar 100%. Eu não acredito 100% em nada, eu questiono tudo. Eu questiono somente quando aquilo não tem coerência, sabe? Tem muitas coisas dentro da teoria dos Anunnaki que não tem coerência para mim. Talvez para você tenha, talvez você tenha lido esse livro famoso, que eu não sei nem o nome, que eu nunca li, da teoria dos Anunnaki e, sei lá, se identifique e acha que essa é a verdade, tudo bem. Você acredita que é assim, ok. Se está confortável para você essa verdade. Eu acho que tem coisas dessa teoria dos Anunnaki que me chamam bastante atenção, que são bastante coerentes, bastante lógicas, né? Inclusive, dentro dessa teoria se fala que os Anunnaki pousaram no Iraque, né? Acho que 400 mil anos. E coincidentemente ou não, a região do Iraque ali, aquela região próxima daquele país, foi onde supostamente houve o Jardim do Éden, né? Ali perto, não foi exatamente ali, mas naquela região é onde teria o Jardim do Éden, onde foi, né, o Jardim do Éden escrito na Bíblia. Então existem algumas coisas que você vai lendo e vai vendo que realmente fazem sentido, tem uma coincidência, tem uma coerência, que nós somos criados por uma raça alienígena, não tem mais a menor dúvida disso, né? Na Gênesis é escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas nós sabemos que Deus não tem uma imagem e semelhança de homem. Nós é que fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, se Deus é todas as imagens, Deus é todos os seres que existem, é tudo que existe, ele não tem uma imagem, ele tem todas. Então, conclui-se que os deuses que nos formaram a sua imagem e semelhança não eram o mesmo Deus fonte que a gente entende como todo, mas eram deuses daquela humanidade. Nós temos uma cultura, né? Eu já falei isso em outras palestras. Tudo que desce do céu pra gente é Deus. Isso é bem do hominídeo macaco, né? Não estava acostumado a ver isso. Imagino que para a cabeça de um primata, o que é aquilo, né? Um primata meio ser humano, que já tem algumas características que o diferenciam dos macacos normais, né, tradicionais. De repente você olhar para o céu e ver aquela coisa luminosa descendo, você não compreende o que é aquilo. Aquilo é uma nave alienígena, a nossa luz
hoje de inteligência, mas para eles, o que era? Entendeu? Para eles era Deus. Tanto que até hoje as religiões cultuam um Deus que está no céu, gente. Isso é totalmente ligado à intervenção alienígena. De onde que saiu a ideia de que Deus está no céu? Em algum momento esta civilização viu alguma coisa que lhe pareceu divina vinda dos céus. Para ter essa associação, certo? Porque Deus, o Criador de todas as coisas, a base da vida, ele não está no céu, está dentro de nós. Então a história de Deus no céu é uma visão, obviamente, incontestavelmente, extraterrestre. Quer você aceite ou não, a gente precisa encarar os fatos, né? Então essa civilização desceu, realizou o cruzamento genético pelos motivos que a gente pode especular, né? Que a gente pode levantar hipótese, ninguém pode afirmar nada. E esse cruzamento gerou o que nós somos aqui agora, essa humanidade, né? Então nós temos uma luta constante entre instinto primitivo e intelectualidade e evolução, que são os genes, né, do macaco, do hominídeo, que é o nosso lado primitivo, que ainda nos domina, né, que está bem relacionado ao sistema límbico, ao cérebro reptiliano, e esse combate, né, entre essas partes. Essa parte instintiva e a parte intelectualmente avançada, que é uma herança de uma outra civilização. E é justamente a junção dessas coisas que caracteriza a evolução na Terra e o modo como as coisas acontecem aqui. Caracteriza o processo de evolução e os mundos expiatórios através desse embate. Muitas vezes é um embate. Muitas vezes é uma luta entre o meu eu inteligente, avançado e o meu eu primitivo para poder me acertar, né? Isso que caracteriza, aliás, a identidade de mundo expiatório onde nós vivemos. Por quê? Se até então, vou falar Anunnaki porque a gente até então no meio aceita e acredita que os que chamamos de Anunnaki, que são nada mais, são um termo que significa os que vieram do céu, né? Então pode se aplicar a qualquer raça. Vamos colocar aqui que os Anunnaki sejam, de fato, os nossos pais biológicos extraterrestres, tá? E os Anunnaki, para quem não conhece, são os antigos deuses sumérios, uma das civilizações mais antigas da Terra, os sumérios, né? E eles que através dos seus desenhos, da sua cultura, deixaram essas coisas impressas e registradas para nós referente aos Anunnaki. Foi o que eu li, é o que eu sei. Se eu estiver falando alguma besteira, alguém, por favor, me corrija, tá? Se eles tivessem colocado em nós, já falei que eu não vou discutir o motivo pelo qual isso aconteceu, porque isso é questionável. O que a gente pode aceitar é o fato, o real, tá? Eu acho que a própria ciência não consegue explicar o salto que teve na evolução, né, do macaco hominídeo para o que somos. Ninguém consegue explicar. Na verdade, a ciência consegue explicar sim. A ciência só não quer admitir, porque admitir que houve uma interferência de uma outra raça vai quebrar todos os paradigmas da sociedade. E não é interessante admitir a existência deles por enquanto, né, para quem domina esse mundo. Porque se vier à tona que somos produto de uma experiência genética, obviamente comandada pela espiritualidade, tudo teve o seu proveito, mas as pessoas podem apontar, né? Ah, mas por que a espiritualidade permitiu que os extraterrestres viessem, cruzassem, criassem, fizessem experimento e criassem a gente nessas condições? Eu te devolvo a pergunta com uma outra pergunta. Por que a espiritualidade permite que o homem faça o que faz com os animais? Livre arbítrio. A espiritualidade não colocou os animais aqui para serem mutilados e maltratados por nós. A espiritualidade espera que a gente cuide desses animais, proteja esses animais e que utilize os recursos da natureza pela sobrevivência, o que quer, qual seja o motivo coerente, mas a sobrevivência não requer covardia. A covardia é opcional, né? Vamos combinar aqui. Então não estou me posicionando contra nada, mas eu sou uma pessoa que acredita que tudo pode ser extraído sem covardia. Sem violência, não. Sinto muito. Violência é uma regra da natureza.
A violência existe na natureza, ela é parte dos processos deste mundo. A natureza tem que ser violenta como a mãe para ela pôr o menino para fora. Senão não põe, o menino não nasce. Se não doer, se não for violento, não nasce. O nosso bicho, que é a nossa parte anímica, para desligar o nosso corpo físico para a gente morrer, ele tem que ser violento, ele tem que literalmente nos matar. Então a violência, isso é processo da Terra. Não tem como ir contra isso agora. Agora, existe uma diferença entre violência e crueldade. São coisas completamente diferentes. Não dá para tirar a violência, ela faz parte do processo. Né? Para você matar, comer um pé de alface, tem que ser violento com esse, matar ele, não é? Eu sei que é diferente, eu não estou comparando o sofrimento de um bicho com o sofrimento de um pé de couve, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho conhecimento para saber que é diferente. Só estou tentando dizer para você que a violência é parte da natureza. Mas o fato da violência ser parte da natureza não justifica a covardia. Não justifica o abuso de poder do homem em cima das outras criaturas deste mundo. A espiritualidade colocou todos os animais aqui e permitiu que tivéssemos mais inteligência intelectual do que eles, justamente para que fôssemos tutores, e não a grande ameaça. Né? Mas uma coisa é o que a espiritualidade espera de nós, outra coisa é o que nós fazemos. Uma coisa é o que a espiritualidade talvez esperasse desse grupo de extraterrestres, outra coisa foi o que eles fizeram. E o que eles fizeram, Vinícius? Eu não sei. Já tentei especular, já tentei saber dos próprios Elohim. Eles não me falam, eles falam que a história, como realmente aconteceu, ninguém sabe. Porque cada um vai contar uma história sob a sua perspectiva do que é a realidade. Você percebeu que sempre vai haver uma interferência porque nós temos um filtro de crenças e de valores. Se eu conto a história para vocês, eu vou contar com base no meu filtro. Por mais que seja contada pelos Elohim, a informação vai passar por mim, pelo meu filtro de crenças, de valores e de ideias. Então ela nunca pode chegar como realmente aconteceu. Por isso que não vale a pena contar como realmente aconteceu. Onde a gente vai saber, né? Vamos colocar assim, vamos saber agora do que realmente interessa. Que é a gente, como eu falei na última palestra, né? Vamos focar nisso? Então, criou-se o que criou pelo livre-arbítrio. Se foi exatamente o que a espiritualidade gostaria que fosse criado, eu já não sei. Mas criou isso aqui. Né? Mas se fizeram algo fora do plano, do que era esperado, do que foi permitido que fizessem, do acordo feito, porque nada acontece aqui neste mundo sem a permissão da espiritualidade superior, eu não concordo quando pessoas falam que isso aqui é terra de ninguém, eu não concordo, respeito, mas eu acho que existe sim uma liderança, nada está jogado às traças no universo, eu acho que Deus cuida de tudo. Só que cuida de um jeito que pra gente é incompreensível, então a gente prefere achar que é terra de ninguém, porque a gente não compreende os processos, então a gente julga, né? Como eu falei do Brumadinho na outra palestra. Eu vou julgar segundo a minha, volto a dizer aqui, ó, minha ótica, o meu filtro, a minha forma de ver a vida. Será que ela é justa? Será que a minha forma de ver a vida é realmente justa, é coerente? Será que realmente ela é verdadeira, 100% verdadeira? Eu acho que não. Eu acho que todos nós temos o fermento dos fariseus. Todos nós temos alguma coisa que pode acabar distorcendo a real verdade dos fatos. Porque nós temos uma condição humana, um cérebro que processa só um número X de informação e nada mais do que isso. Como que a gente pode exigir de um cérebro que não consegue processar mais do que X informações? Como que você pode exigir que ele entenda o que está além da compreensão dele? Então, o que entrar nessa mente vai ser traduzido por ela. Logo, algumas coisas sofrerão adaptações para que sejam coerentes, para que sejam compreensíveis, para que sejam adaptadas à minha forma humana de ver a vida. Por isso eu não acho que funciona. Eu vim aqui dizer qual é a minha opinião para você sobre tudo o que aconteceu. Ainda que isso venha dos Elohim, vai passar pelo meu filtro, vocês estão entendendo, né? Mas da mesma forma, se alguma coisa foi feita e que não foi acordada entre eles e os superiores, eles vão dar conta disso, né? É consequência, não é? Da mesma forma que nós fazemos com nossos irmãos menores, covardemente, vai ter uma consequência. Ah, vai. Tanto é que nós somos dominados por uma outra raça, né? Será que é à toa?
Ah, por que que Deus deixa os lagartões dominarem o mundo? Ué, o que que nós fazemos com os menores? Não é a mesma coisa, gente? Então, você acha que tem como a espiritualidade nos libertar dos lagartões enquanto a gente mantém cativo os irmãos que estão abaixo de nós? Sabe quando você não tem misericórdia de um ser que está abaixo de você em consciência? Quando você vê um cachorro, por exemplo, na rua e você vai e chuta? Você vai e maltrata? Quando você pode dar um pouquinho de água e você não dá? Quando você pode oferecer um abrigo e você não oferece? Quando você pode tratar com amor e você não trata? Aí depois você vem pedir ajuda para Deus? Você é um hipócrita, viu? Se você não estende a mão a quem está abaixo de você, não espere que quem está acima também lhe ofereça. Dói, né, ouvir essa informação. Se doeu, tchau. Vai ver outra coisa. Aqui é para quem quer crescer. Então, gente, se eles simplesmente transferissem o DNA avançado deles totalmente para os hominídeos macacos, simplesmente evoluísse todo mundo moralmente do nível X, o que ia acontecer? Eles iam passar por cima do arbítrio, né? E a evolução precisa ocorrer de forma consciente pela vontade do ser. Não pode pular o passo, tem que respeitar. Então vamos dar só as condições que eles precisam para serem mais do que são. Esse foi o acordo. Vamos colocar ali uma habilidade diferente, uma capacidade. Porque se der tudo, gente, pelo amor de Deus, com um pouquinho que nos foi dado, a gente já faz o que faz. Imagina se der tudo, né? Então vamos dar só o suficiente para que eles saltem, para que eles avancem um pouco e para que seja possível o reencarne de criaturas mais evoluídas no meio deles. Senão, você traz um pleiadiano lá e vai querer reencarnar no macaco? Não tem, não cabe. Então tem que avançar um pouco esse envoltório aqui denso para conseguir o perispírito do pleiadiano se encaixar. Senão não encaixa. Entendeu? Então precisa ocorrer pela decisão do espírito. A evolução não pode ser imposta. Não pode simplesmente ser acelerada sem a vontade daqueles que estão envolvidos nela. E estamos caminhando para o desfecho deste projeto, que cai direitinho na carta da maçã que a gente tirou na leitura das energias do ano de um modo geral. No segundo semestre se inicia um novo projeto na Terra. A partir dali, gente, já é uma outra história, tá? Nós estamos bem no limitezinho dessa história. Até julho a gente vive uma fase que é o fim do tempo, da prorrogação, vamos colocar assim. A partir de agosto, acabou, já é uma outra fase. Começa uma outra história. Se, tem um se. Tudo na espiritualidade vem com um se, é uma condição. Tudo. Como eu falei, se tem arbítrio, não tem destino. Se não tem destino, então são caminhos possíveis. Cabe a nós irmos por um ou por outro. A gente que escolhe. Então, se a gente for aprovado nesse negócio aí, muito bem, eles se comportaram. Vamos falar na linguagem simples aqui. Se comportaram, agora eles podem ir para frente. A partir do segundo semestre, vão chegar novas coisas na Terra, tipo avanços tecnológicos, saltos na tecnologia, na ciência, na medicina, né? Porque pouco a pouco a árvore da vida será instalada novamente. Seria a política da espiritualidade. Pouco a pouco ela vai ser reintegrada na humanidade. Vamos começar com pequenos saltos, né? E aí é onde acontece aquilo que foi profetizado e premeditado por Chico Xavier, que seria a aproximação dos extraterrestres. Mas isso não vai acontecer do jeito como você imagina, como eu também gostaria. Você acha que eu também não queria, gente, que descesse uma nave e resolvesse tudo? Claro que a nossa mente tridimensional quer isso. Mas não, lembra dos processos? A palavra hoje é processos. Vamos respeitar os processos, né? Isso acontece por fases. Bom, a fase 1 é a fase que já está ocorrendo, né, desde o início desse período de 50 anos, que é a comunicação com os canais. Primeiro são enviados os canais, e esses grandes espíritos estabelecem comunicação com esses canais, são enviados médiuns para despertar a consciência da massa, é onde entra a frase de Jesus: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Todos receberão o chamado através dos canais postos no planeta.
É a primeira aproximação deles. É a comunicação. Vamos começar a mandar mensagem, ensinamento e ver como eles reagem, né? Vamos ver primeiro. Só com a mensagem, só com as canalizações, só com todo esse ensinamento que vem quebrando os paradigmas do sistema, isso já está assustando, né? Você imagina se eles descessem aqui. Então vamos devagarzinho, né? Vamos começar por partes, senão a macacada se assusta. Não está pronta para ver a gente, não. Depois a gente entra na fase 2, que é o reencarne de espíritos mais avançados. Reencarne em massa. Começa com médios aqui e ali. Depois vem o reencarne em massa de espíritos mais evoluídos. Uma intensidade maior a partir de 2012, mas desde a década de 1980, para falar a verdade, dos 50 anos isso já tem acontecido. Mas após a década de 80, os espíritos mais iluminados começaram a nascer aqui em maior intensidade. E depois de 2012, mais ainda. E a partir de 2019, muito mais ainda. Os próprios extraterrestres, construtores da nova Terra, vão começar a nascer entre nós para acostumar a humanidade, gente. Não é nada drástico. Então a nova mentalidade tem que nascer entre nós para mudar a nossa cultura. Já está acontecendo, né? Mudar a nossa forma de ver a vida. São os revolucionários, são as pessoas que descobrem as coisas, os espíritos que vêm com outra medida de valor, com outros conceitos sobre Deus, sobre a vida, para ir mudando a nossa forma como civilização de ver as coisas. Porque se eu mudo a forma de ver a vida, eu mudo a energia que eu respondo para a vida. Se eu mudo a energia, o meu planeta muda de energia. Então, quanto mais próximo desse amor eu estiver e a energia do meu planeta estiver, mais próxima está do quê? Da aproximação com os seres que são por amor. Nós precisamos ser polarizados na energia deles para que eles possam vir. Assim não é a lei da atração? Você está vibrando um carro. Você tem que vibrar a energia do carro para o carro vir. Se a gente quer que os ET venham para cá, a gente tem que vibrar na energia dos ETs. Senão eles não podem vir. Simples, né? Depois, a gente entra na fase 3, que é o processo de deportação. Na verdade, o processo da fase 3 já está acontecendo, né? Que é a evacuação do umbral e a retirada dos espíritos da Terra. Existe uma estratégia dentro disso. Por exemplo, tem que evacuar o umbral, né? Porque o umbral está cheio. São bilhões, 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 bilhões de almas lá. Tem que tirar de lá. Mas, se tem um arbítrio, o que vai fazer? Vai chegar lá e obrigar? Não, não existe isso. Tá, Vinícius, mas se eles não podem obrigar o pessoal do umbral a sair, como que eles vão convencer? Gente, a espiritualidade é inteligente. Ela não precisa de usar força. Quem usa a força é primitivo. A luz usa a inteligência. Tá, qual que é a estratégia? Gente, o que o umbral domina? A Terra, né? O alimento, a fonte de alimento, o chi, que é a moeda de troca do umbral, se consegue onde? Na crosta da Terra. Então nós somos o motivo pelo qual o umbral existe, o motivo pelo qual o governo oculto existe. Nós somos a causa, nós somos a fonte deles. Nós sustentamos isso. Do mesmo jeito que a gente paga imposto para o governo, a gente também sustenta a cambada de lá. Como? Você sabe, não precisa nem te explicar, mas eu vou dizer. Com o seu medo, com a sua energia negativa, com as suas invejas, com o seu desequilíbrio em todas as áreas, né? Somente sexual, que promove uma energia muito intensa. Como a gente é um bando desequilibrado, então a gente oferece um prato cheio para quem está lá, né? Então a estratégia para tirar quem está lá, primeiro, é arrumar quem está aqui. Porque se chegar num ponto em que a gente já não tenha mais nada de interessante para eles, se a gente só oferece luz, se a gente só oferece o bem, o que eles vão caçar aqui? Vai começar a ter uma crise no umbral. Vai faltar recursos para eles. Aí é a hora em que os grandes espíritos se aproximam e falam, olha, tá difícil aí, né?
Vocês não têm mais onde vampirizar, vocês não podem mais dominar a Terra, porque os extraterrestres iluminados estão nascendo na Terra. Os espíritos mais adiantados das colônias estão voltando para a Terra. Grandes cientistas, artistas e toda essa galera da luz está descendo de volta. E essa galera é adiantada, então se está enchendo a crosta de luz, isso é um processo, não vai acontecer de um dia para a noite. Mas depois da data limite, isso acontece com muito mais rapidez. Não aconteceu ainda porque existe a tolerância, mas já está havendo a limpeza, tá? Se tem só luz na crosta, o umbral está literalmente passando fome. Então o mestre chega lá. Né? As representações dele, que podem ir até o umbral. Porque o mestre não pode chegar lá, porque está num corpo muito sutil, ninguém vai ver. É o seguinte, o mestre está oferecendo uma proposta para você. A luz não quer mudar quem você é. Não vai te forçar a isso. Você pode continuar sendo o corrupto, o canalha que você sempre foi. É mais ou menos assim, tá? Falando direto. Na sinceridade sagitária é isso. Você não presta, pilantra. Então, tudo bem. Deus não vai querer que você seja iluminado. Só porque Ele quer. Você tem que querer também. E você se alimenta do chi, do medo, da negatividade. Você gosta da vida nesses termos. Os negativos gostam disso, por isso que estão lá, né? Então nós temos uma proposta. Olha, você está vendo que a Terra já está cheia de iluminados, não tem mais o que fazer lá. Não adianta, você também não pode forçar os iluminados a te obedecerem, assim como nós não podemos forçar você a entrar na nossa política. Então a nossa proposta é o seguinte. Tem o planeta X, Y, o planeta A, B, C, tem várias categorias de planetas. Aí a proposta será feita de acordo com o planeta que for similar àquele grupo de espíritos. Tem esse planeta aqui que está na condição daquilo que você gosta. Lá tem corrupção, lá tem violência, lá tem desigualdade, lá tem muito medo, lá ninguém quer a luz, está todo mundo meio perdido, alienado. Olha, lá tem a fonte de alimentação que você quer. A proposta é a seguinte: quer ficar aqui, passar fome, porque você não vai ter mais alimento, você não vai ter mais como governar a crosta, já mudou, já não tem mais a energia que você pode puxar. Você tem a opção de ficar aqui sem fazer nada, passando fome num tédio absurdo, ou você tem a opção de continuar sendo quem você é. Olha como Deus é bom. Você tem a condição de continuar sendo quem você é, mas essa condição para você ser quem você é, não tem mais na Terra, tem no planeta tal. Quer ir para lá? Entendeu, gente? Quer ir para lá? Você aceita ir para lá? O espírito que está comprometido com as trevas, ele quer mesmo, é isso? Ele gosta disso? Vai falar o quê? Não, claro, vamos embora. Onde é que eu assino? É mais ou menos assim. Aí as grandes naves de deportação vão reunir esses espíritos conforme a vibração do planeta A. Tem uma outra turma no umbral que só cabe no planeta B. Então a estratégia é a mesma. Vão até eles, os espíritos que gostam da corrupção religiosa. Vamos entrar aqui na ilustração. No planeta E, tá? O nome do planeta E. Existe corrupção religiosa. Na Terra não existe mais, porque os iluminados não querem saber desse negócio de religião. Tá todo mundo acreditando num Deus único, que é o amor, que é a fonte que une todos, que é a centelha divina. Então não dá mais pra você fazer o que você fazia lá, montar igreja, enganar os outros. Ninguém não tá acreditando mais nisso não. Todo mundo já descobriu o poder do Deus interno. Já sabe que existe lei da atração e o atrai conforme vibra. Então ninguém mais cai nessa. Então, sinto muito, cara. Você não vai conseguir mais criar igreja e ficar manipulando a massa como você fazia, não. Já que você não pode criar igreja e manipular a massa, como você fazia, alienar as pessoas, lá no planeta E, tem um pessoal lá que tá nessa onda aí. Lá o povo gosta de manipulação. Lá o povinho ainda é meio ignorante, então o povo se deixa levar por essas conversas. Lá vocês podem continuar fazendo o que vocês gostam. E aí? Querem ficar aqui sem nada para fazer? Ou vocês querem ir para lá? E a resposta vai ser a mesma. Claro, vambora, quero, onde é que eu assino? E assim por diante, no departamento político, na violência, nas drogas, na parte sexual desequilibrada, nas invejas, porque tem espírito para tudo quanto é categoria, né? Tem os espíritos que sugam a energia sexual, tem outros que
alienam as pessoas, tem outros que dominam através do capitalismo, do sistema, tem outros que são obsessores, que vão destruir a vida das pessoas, se alimentam do chi daquela pessoa, arruinando a vida daquela pessoa, encosto, né, que a gente chama. Para os encostos também não tem mais lugar, porque está todo mundo querendo luz. Então a oferta vai ser feita. Ó, Sananda pediu para a gente te dar essa oferta aqui. Ó. Planeta tal, tem um que você gosta. Vambora? Vamos. E assim evacua todo o umbral. Simples assim, mas para chegar na condição de Sananda ter essa carta na manga, ele tem que iluminar quem está aqui. Então você percebe, criatura, que a sua resistência para a iluminação não só é um atraso para o progresso da crosta, como é um atraso para o progresso do plano de limpar o umbral? As trevas não podem impedir a evolução, elas podem atrasar. E com a sua má vontade você atrasa. Então essa é a fase de evacuação, é assim que vai acontecer o processo. E os espíritos que estão encarnados aqui, como que eles são deportados? Da mesma forma, por vibração. Está entrando a vibração 10 no planeta. Tem um grupo de pessoas que está na vibração 8. Não dá para ficar mais. Então, junto a todo mundo que está na 8, acontece uma situação, puf, tira todo mundo. Esse todo mundo vai para o astral. E lá é dito, ó, você saiu porque você estava num padrão vibratório que não combinava mais com a Terra. Você tem duas escolhas. Ou você participa de nossas escolas de regeneração no astral e se ilumina para ter condições de voltar lá, reencarnar e ter uma nova vida na Terra, mas só depois dos 1000 anos de regeneração. Vai ter 1000 anos para estudar. Não está no Apocalipse, e os outros mortos não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos. 1000 anos de prazo para você estudar e crescer muito lá no astral. Você tem essa proposta aqui, ou você pode continuar sendo do número 8, mas no planeta tal. Aqui não tem mais jeito não. Aí a pessoa vai escolher. Ah, não, eu quero continuar sendo 8, né? Ah, eu gosto, assim, pra mim é só festa e oba-oba. Ótimo, tudo bem, você tem todo direito. Você gosta disso? Vamos lá, planeta, churrasquinho e cerveja. Vou mandar você pra lá. E há aqueles que estão aqui na Terra que não vibram mais na frequência do planeta porque querem sair. Então, as mortes em massa não acontecem só para tirar. Não acontecem só para tirar os espíritos que estão numa baixa frequência em relação à energia do planeta. Mas aqueles que estão em alta também. Tipo, já completei, não tem mais nada para fazer aqui. Quero ir embora, quero para um outro. Mas isso é inconsciente, a pessoa vibra isso. Uma vida não tem mais sentido pra mim aqui. Então toma cuidado, tá? Pra você que tá me ouvindo. Toma cuidado com essas conversinhas suas na janela, observando o fim de tarde, falando, essa vida não tem sentido pra mim, esse mundo é tão sem graça, nada aqui tem sentido pra mim. Você tá vibrando. Você tá vibrando. Você tá vibrando, você tá emanando. O universo pode responder, viu? Se de repente você emanar consistentemente a vibração, esse mundo não tem nada pra mim, esse mundo tá chato. Olha, hein? Se você vibrar isso de forma consistente, pode ser que você seja um próximo. Aí você vai chegar lá e por que eu morri no meio da enchente? Vamos falar, você não falou na janela, ainda fala a hora, né? No dia tal, na hora tal, escutando a música tal, aquelas músicas bem fossa. Você tava lá escutando Phil Collins. Gente, eu adoro Phil Collins. Eu tô colocando porque são às vezes tem umas músicas tristes, né? Eu tava lá ouvindo Phil Collins na janela da tarde de domingo, dizendo que mundo chato, sem sentido, eu quero ir embora daqui. Pronto, a gente ouviu. E você entrou na turma 413. Sua vibração cabia com a turma 413, caiu fora. Então você tá aqui. Já que tá chato, nós apenas te demos o que você queria. Não tava chato? Agora você saiu do mundo, né? Você tem a opção. Ficar na escola de regeneração, né? Participar de nossos programas. Aí vem tipo telemarketing, né? Onde nós estaremos te ajudando a melhorar sua vibração. Estaremos encaminhando você para uma de nossas escolas de regeneração. Você vai ficar 1000 anos estudando, aprendendo, evoluindo, para separar de ser aquela pessoa chata, que é mais ou menos isso, agora na linguagem do Vinícius.
Você parar de ser aquela pessoa chata que fica reclamando da vida, quando a vida está cheia de oportunidades para você ser um pouco melhor do que você tem escolhido ser, e perceber as coisas boas da vida que você não percebe, por causa da sua ingratidão, por causa do seu mimo, por causa da sua má vontade, e se eu estiver lá, eu quero dizer para as pessoas nesse nível, isso se eu não tiver, isso se eu não tiver na turma dos deportados, ainda tem isso. Ou você pode ir pro planeta lá onde todo mundo escuta Phil Collins domingo à tarde, lamentando pela vida, né? Pelo mundo chato que vive. Então você pode ir, planeta Phil Collins, domingo à tarde, ou escola de regeneração. Regeneração para você conseguir voltar para a Terra, o que você escolhe? Tá na mão da pessoa, ela que escolhe, entendeu? Então, gente, quando a gente fala de deportado, existem vários tipos de espíritos. E também existem aqueles espíritos que falam, cumpri minha missão. Eles vibram isso, não necessariamente o ego tem que fazer uma escolha. Ele vibra, não cumpri a minha missão, acho que já deu. É um espírito mais consciente, mais lúcido. Fiz tudo o que podia, vivi tudo o que eu queria, que deu para viver. Acho que tá na hora, né? Essa, a coisa do bicho, né? A parte anímica com o espírito não é o consciente, porque o ego luta pela sobrevivência. Ele é sistema límbico, né? Então ele vai lutar pela sobrevivência. Ele não quer morrer. Isso é biológico. Mas a parte anímica com o espírito fica lá. Ah, já deu pra cumprir, isso aqui tá meio morno, né? Pra essa pessoa a gente não tem como mais expandir aqui. Vamos embora, tá na hora da gente seguir um novo rumo. Aí, aquela pessoa entrou na turma 516 de deportação. Vibrou naquele padrão de pessoas que vão para aquele destino. E vai, tchau. Chega lá e fala, ó, não tinha mais sentido para você, né, camarada? Aí a pessoa tá até consciente, fala, já tá, né, um pouco mais fora do ego. Não, realmente, eu fiz tudo que eu pude, evoluí, ajudei. E acho que agora tá na hora de uma coisa diferente para mim. Então eu vou pra uma coisa diferente. Tem um planeta aqui para você. Tem um planeta aqui para você que é justamente de pessoas que estão querendo algo novo, algo a mais. Então, várias categorias de planetas, né? Ou você pode encontrar esse algo a mais em uma das nossas escolas de regeneração. Você que escolhe. E há ainda um outro grupo de espíritos deportados, que é um grupo muito menor, se comparado à grande massa, que se iluminou. Se iluminou tanto que fala, acabei minha missão. Ajudei. Fiz o que eu tinha que fazer. Semeei o amor, a misericórdia, a compaixão, a luz, a sabedoria. Dei da semente do mestre, dei da semente do reino. Levei o amor e a misericórdia. Ixi, eu tô me emocionando aqui falando isso. Levei o amor e a misericórdia, semeei o amor dele nos corações. Cativei os corações, semeei a luz, a paz, consegui ajudar muita gente, consegui arrebatar muitas pessoas para o amor, estou tão feliz, fiz a minha missão, fui lá, ajudei, fiz o melhor que eu pude, errei, vacilei também, mas fiz, eu tive uma vida linda, eu vivi para semear o amor, e agora eu quero ir para uma nova casa. Eu quero continuar meu trabalho em outro lugar que não precisa mais de mim. Aí esse também sai. Tudo isso aqui é a nível inconsciente, tá, gente? Sai. E chega lá no astral. É recebido pelos espíritos. E aí, meu irmão, muito bem. Você fez um trabalho lindo, ajudou muita gente. E eu sei do seu desejo, nós sabemos do seu desejo de fazer mais pela luz. Olha, tem um planeta tal aqui que precisa de pessoas como você. Que precisa de pessoas que têm essa essência. Vixe, será que eu vou conseguir falar? Ave Maria, vambora. Vou conseguir falar. Que precisa de pessoas que têm a essência que você tem. Quer ir pra lá ajudar? Quer ir pra lá ajudar? Quer fazer a diferença lá? Ou você quer contribuir aqui, numa de nossas escolas, partilhar com a gente um pouco do que você ensinou, do que você aprendeu lá, ajudando a regenerar outros para voltarem à Terra? Você escolhe.
É assim que acontece a deportação, gente. E após isso, entramos na fase 4, que é a implantação da regência da luz. O novo governo que se inicia na Terra e a reconstrução do planeta por um período terreno de 1000 anos. Aí, quando começa a fase 4, é onde de fato ocorre a aproximação das naves e o intercâmbio físico, porque estaremos numa condição energética e até biológica de termos essa interação de uma maneira mais harmônica. Enquanto o trabalho de limpeza não se concluir, não há como os processos serem pulados e desrespeitados. Nós estamos nesse processo. Nós escolhemos esse processo. Cada um escolhe o seu. Eu escolho o meu, você escolhe o seu. Depende de quem você escolhe ser, depende do tipo de vida que você quer levar. É você que decide, você é Deus. Eu não sei em que pé de consciência Deus flui em você agora, mas seja qual for, eu quero te dizer que todos os caminhos, não importa quais sejam eles, vão te levar para o mesmo fim. Não há um outro fim que não seja Deus. Não há um outro fim que não seja simplesmente luz e amor. E que a gente possa escolher aquele que a gente sente ser o melhor para nós agora. E tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Nós somos livres, eternamente livres. Obrigado por você ter ouvido essas palestras. Desejo do fundo do coração que tudo que foi compartilhado aqui faça uma diferença colossal na sua vida, na sua consciência. Se você não assistiu, não ouviu, na verdade, a nossa primeira palestra, clica aqui em cima que ela vai aparecer bem no topo aqui desse vídeo, tá bom? E a gente se encontra na semana que vem, no próximo vídeo. Luz e bênção. Tchau, tchau.